gente continuando as nossas meditações no livro de Deuteronômio, na medida do possível, né? Tem uma parte aqui que eu acho interessante, quando, ainda no começo do livro, aqui no capítulo 2, Moisés estava recordando ao povo, ali, quando eles estavam saindo daquela vida no deserto, que também era uma vida nômade, que eles ficavam dando voltas ali em muitos lugares, para uma vida fixa. Aí o Moisés tem uma parte do livro que ele está recordando alguns acontecidos, algumas viagens, algumas paradas, para dessas recordações eles tirarem lições que os fizessem viver na Terra Prometida. E aí ele chega aqui no capítulo 2 e diz assim, acerca de dois povos. Um são os descendentes de Esaú, os edomitas. E os outros povos são descendentes de Ló, os moabitas. Ele vai dizer acerca dos edomitas, né? Recordando-se do que Deus tinha feito. E que pode ser visto principalmente no livro de Números, como que essas coisas aconteceram, né? Ordena ao povo dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque não vos dei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão as montanhas de Seir. Aí a gente descendo lá para o versículo 9, então o Senhor me disse: não molestes Moabe, não contendas com eles em peleja, porque não te darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. A gente, quando dá de cara com essas questões bíblicas, eu estava dizendo em outro vídeo, né, que uma parte dos cristãos utiliza essas escrituras para manterem as ovelhas no cabresto, manter o rebanho no cabresto. E uma outra parte simplesmente ignora, porque isso foi coisa do Antigo Testamento. E a gente que tem devoção ao Senhor, a gente precisa compreender o que a gente pode pegar de eterno nessas passagens. Aí nós temos outro grupo que reage a essas questões, porque aparentemente aqui trata-se de um povo escolhido que estava tentando se apoderar de determinado território, porque onde que acontecem essas questões aí? Onde hoje é a terra de Israel e dos palestinos. Tinha um povo ali, que era chamado povo cananeu, que foi sendo exterminado no decorrer dos séculos, e aí Deus ordenou, em um período específico e único na história, que aquelas terras fossem sendo possuídas pelos judeus. Aí vem os ateus, né? Ou até um cristão que fala assim: eu não posso encaixar isso com o amor de Deus. Essas coisas não casam. Como que Deus elege um povo para exterminar o outro? A tentação de desviar o assunto é muito grande, mas eu vou resisti-la, porque muitas questões aí têm de ser estudadas, muitas questões precisam ser pensadas, mas o que eu digo é o seguinte: quando a gente pega a leitura simplória e não compreende de onde que ela está partindo, dos valores eternos que essas escrituras estão partindo, a gente parte para esse ateu moralista, esse ateísmo moralista, né? Que é o seguinte: olha, de um lado eu não creio que Deus existe, de outro lado eu fico julgando Deus quando eu vejo que ele aparentemente favoreceu um povo e desfavoreceu o outro, porque nós somos sempre pessoas da imagem. Então, se eu estou vendo que um povo matou o outro por ordem de Deus, esse Deus não é amor, tem alguma coisa errada aí. Sem compreender que Deus é amor, mas Deus ser amor está para muito além do nosso entendimento. E uma outra coisa, tais pessoas que fazem críticas a estes trechos que eu li, por exemplo, elas, de um lado, não creem na existência de Deus, querem que o homem seja o dono da sua existência, né? Por outro lado, querem tratar os seres humanos como pessoas bocozinhas, que não constroem a sua existência, que não
são responsáveis pelas construções sociais, históricas. E aí fica assim, tá vendo, tadinho, Deus matou um povo. E não é que Deus matou um povo, Deus estava naquele período histórico onde o povo tinha uma mente bárbara, digamos assim, uma mente macabra. Para você ter uma ideia, naquele período as pessoas entendiam o seguinte: o Deus verdadeiro é aquele Deus que conseguir me matar. Então como é que você conversa com um povo que pensa assim? Né? E aí, em meio a isso, as pessoas não querem ser responsáveis, porque embora nós sejamos humanos, fracos, desamparados, seres existentes, por outro lado nós temos esse paradoxo de, junto com a nossa fraqueza, temos uma força. O ser humano é capaz de muita coisa. Tanto é que na atualidade, uma das especulações é que esse vírus foi criado em laboratório. Se esse vírus não foi criado, outras coisas foram criadas em laboratório. Climas foram mudados pelo poder desse ser que é ao mesmo tempo tão fraquinho, tão exposto, mas ao mesmo tempo tão potente. E é assim que Deus conversa com as pessoas. Reconhecendo a nossa limitação, mas também reconhecendo como que a gente tem potência, como que a gente tem vontade de viver, como que a gente faz loucuras pelos nossos prazeres. Aquele ser que é tão fraquinho, ele se mata naquilo que ele quer. E agora imagina isso a nível de povos, de nações. Então tem toda uma questão aí para chegar nessa história do extermínio dos cananeus, que a gente não vai entrar nisso aqui agora. O que eu quero refletir com vocês agora é sobre a nossa tendência ao exclusivismo. Porque o que você tem nesse cenário de Deuteronômio capítulo 2? Um povo que se percebia como povo de Deus. E não tem problema, eles não pediram. Deus se revelou a eles, se revelou através de Moisés, eles são herdeiros daqueles milagres do Egito para provar que era ele, que não era ninguém que tinha pedido nada. Só que a gente precisa entender que o Senhor é o Senhor de toda a terra. Ele tem os seus povos, os níveis de revelação podem ser diferentes. Né? Abraão entendeu isso quando ele se encontra com Melquisedeque, possivelmente um cananeu, e aí ele vê Cristo naquele homem. E aí ele abençoa o Melquisedeque, é abençoado pelo Melquisedeque. Então o Abraão entendeu isso. Por que o povo de Israel não poderia entender? Aí Deus chega e fala para eles: olha, quando vocês passarem pela terra dos Edomitas, o que são os Edomitas? São os povos que descenderam de Esaú, que era irmão do Jacó, ou seja, eram povos irmãos de Israel. Aí ele fala: eles vão ficar com muito medo de vocês, mas olha, não vão fazer mal a eles não. Negociem, comprem, tudo tranquilo, mas aquele pedaço ali eu dei a Edom, o Monte Seir, né? O monte dos povos hurrianos, o monte talvez dos primeiros terroristas da história, digamos assim, que eles habitavam em cavernas, os primeiros beduínos, a terra dos Horeus, foi dada por Deus a Esaú, irmão de Jacó. E também ele vai dizer: quando vocês passarem por Moabe, não façam mal aos moabitas, porque eu dei a eles o território de Ar. Isso é importante para a gente acabar com esses especismos, né? Porque o ser humano tem um problema sério. Cristão odeia a teoria da evolução, do Charles Darwin. Que eles acham absurda a teoria da evolução. Mas na prática, o que um cristão faz? Nós somos melhores do que eles. Eles não têm a revelação que temos. Então Deus chega aqui e fala assim: não. Eu também tenho aliança com eles. Eu fiz coisas a eles. Há algumas diferenças na revelação. Israel foi chamado por Deus para mostrar algumas questões históricas. Escolhido nesse sentido, não é que eles foram escolhidos porque eles eram melhores do que nós. Eu acho até ridículo essa idolatria dos cristãos evangélicos em relação a Israel. Eles são seres humanos iguais a nós, eles receberam de Deus uma missão de revelar determinadas questões históricas vindas da parte de Deus, mas isso não os faz melhores do que a gente.
E por outro lado, nós também que encontramos o Evangelho de Jesus, que fomos alcançados por essa percepção, não podemos nos julgar melhores do que os outros que não têm essa compreensão que nós temos, porque Deus tem aliança com eles, como ele teve aliança com os moabitas e como ele teve aliança com os edomitas. Edom não existe mais, né? Nós temos aí as ruínas de Petra, foi o que sobrou. Mas Deus teve uma aliança com eles enquanto eles estavam vivos. Os cananeus não existem mais. E é isso que nenhum cristão, nenhum ateu consegue entender. Para o cristão, todo cananeu foi para o inferno destruído. E para o ateu, Deus é sacana que matou toda uma geração. E Deus, ó, Ele é Deus. Fiquem vocês com suas amarguras mordidas. E, como diria Jesus, vinde a mim, aquele que se percebe cansado e oprimido, e aí eu vou te aliviar, ainda vou te dar revelações que você nunca imaginou. E aí você vai conhecer o que estava por trás desse suposto extermínio. Né? É extermínio para as nossas lógicas humanas. A operação de salvação escandaliza, meu amigo. Até muitos amigos pastores que eu tenho dizem, não, eu não suporto isso aí que você está falando. Mas é isso, Deus é amor. E mais, Ele é absurdamente amor. Ele não tem aliança só com quem compreendeu a sua aliança. Ele tem aliança com outros povos de acordo com o nível que eles conseguem entender. Né? No Novo Testamento vai dizer isso, que cada um será julgado conforme a luz que recebeu. Então, se Deus não deu determinada luz para determinada pessoa, Ele vai julgá-la conforme a luz que ela recebeu. Essa que é a melhor teoria da predestinação. É acerca dos níveis de percepção que as pessoas vão ter. E Deus não vai deixar ninguém desamparado. Mas o que eu queria convocar nessa tarde é que a gente abrace essa humildade de entender. Se eu me sinto povo de Deus, se eu me sinto um indivíduo chamado pelo Senhor, eu também preciso compreender que muito além desse evangelho fraquinho que eu consigo pregar, o Senhor está pregando o evangelho. O Apocalipse vai dizer que Ele tem o evangelho eterno para pregar. Né, na figura de um anjo, para dizer o seguinte, olha, o Evangelho não precisa de você, ele chega em lugares que você nem imagina, é bom que você seja disciplinado nas coisas que te dizem respeito, mas você, enquanto você está dormindo, enquanto você pode ou não pode, o Evangelho continua sendo pregado, tem alianças com pessoas que você jamais imaginaria. Não julgue para não ser julgado, nesse sentido, não sentencie as pessoas pelo tipo de revelação que elas receberam. Né? Por outro lado, tenham autocrítica, é o que o texto nos convida, né? Olha, vocês não são os únicos escolhidos, não. Haja com humildade com aquele que aparentemente não foi escolhido, mas é só aparentemente. Porque Deus tem uma aliança de salvação com todo o seu povo. E aqui nas recordações de Moisés fica claro. Né? Não faça mal àquele que não recebeu talvez um projeto histórico como os judeus. Mas os edomitas tiveram o seu próprio projeto e Deus deu a eles uma terra também, não é só para vocês não. Os descendentes de Ló, Deus tem uma aliança com eles, não é só com vocês não. Baixa a bola. Né? E assim recorda-se Moisés no 2º capítulo de Deuteronômio. Continuemos aí com as nossas reflexões na medida do possível e seguindo em humildade.